Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Chamando aqui, vai entrando. Muito boa noite. Você que está entrando aí, vai chamando os seus amigos também. Clica lá no aviãozinho e vai chamando todos os seus amigos, que daqui a pouco eu vou chamar o Padre Domingos aqui. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à live do Instituto do Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou extremamente apaixonado, um tema que eu conheci o ano passado. Eu estudo sobre o desenvolvimento humano desde 2012 e eu nunca vi uma ferramenta, um autoconhecimento tão poderoso quanto o Enneagrama. Quem conhece o Enneagrama aí? Vai colocando aqui, vai chamando aí seus amigos, que daqui a pouco eu vou chamar o Padre Domingos Cunha. Estuda Enneagrama há 25 anos, imagina? Sabe muito sobre Enneagrama. Há uns 2 meses atrás eu fui em Maringá, fiz um curso com ele lá, Enneagrama da Essência, para a gente acessar a nossa essência. E tem uma didática, tem uma sabedoria impressionante. É um orgulho aqui para mim ter o Padre Domingos. Daqui a pouco eu vou estar chamando ele aqui, já vou chamar ele aqui. Pesquisar aqui o Padre Domingos para estar chamando ele aqui. Ele deve estar entrando. Ele entrou aqui, vou chamar o padre. Aguardando Noite, aqui. Diogo. Boa noite, padre. Estou Boa ouvindo, está me ouvindo? noite. Está me ouvindo Está bem? ótimo. Também está Está me ótimo? ouvindo bem? Estou Tá. ouvindo bem. Estou ouvindo bem Beleza, aqui. que bom. Um Maravilha. abraço. Boa noite. Seja muito Boa bem-vindo aí. noite. Boa noite, seja muito Obrigado. bem-vindo aqui à nossa live do Instituto do Obrigado. Conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É uma honra aí, é um privilégio realmente bater esse papo contigo. E hoje nós vamos estar falando sobre o Enneagrama, né? Sobre essa ferramenta maravilhosa, sobre esse desenvolvimento. Eu estava falando hoje com o padre que eu sou extremamente apaixonado pelo Enneagrama. Estudo sobre o desenvolvimento humano desde 2012, mas nunca conheci uma ferramenta tão que agrega tudo, né, padre? Que agrega todas as outras ferramentas, uma ferramenta que é um mapa mesmo, é um mapa muito bonito que leva a gente à nossa essência, né? Então, padre, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse quem que é você, né? Você estuda Enneagrama há 25 anos, né? 25 anos estudando sobre Enneagrama. É, E eu atualmente moro em Fortaleza. Eu nasci em Portugal, estou no Brasil desde 85. Atualmente moro em Fortaleza e eu estudo Enneagrama desde 95. E é sempre um tempo de aprendizado, de descoberta. A gente aprende Enneagrama com as pessoas, a gente aprende vivenciando e é uma aventura permanente, é um poço sem fundo que sempre a gente percebe que tem muito mais para descobrir e para experimentar.
E como você disse, Diogo, é realmente um mapa muito completo, muito profundo e ao mesmo tempo muito simples, muito acessível, muito prático, né? Tem essa amplitude. Ele não só estuda o comportamento humano, mas estuda também a essência. Como mapa de comportamento já é um mapa muito claro e muito preciso, que integra muitos conhecimentos e dialoga muito bem com outras tradições de autoconhecimento. Mas o valor do Eneagrama está sobretudo como um mapa da essência. É um mapa psicoespiritual. Ele nos fala do comportamento, da personalidade, ajuda a entender como nós somos e porquê somos assim, os nossos mecanismos inconscientes, comportamentos repetitivos, mas, sobretudo, ele nos ajuda a entender o que nós somos antes disso. O que chamamos de essência, é a natureza da nossa natureza, aquilo que é originário em cada um de nós. O Eneagrama, ele tem uma dimensão espiritual, não religiosa, não está vinculado a uma religião, mas tem uma dimensão espiritual na medida em que nos fala que nós temos uma origem divina, transcendente, sobrenatural. Cada um de nós é uma centelha divina, um reflexo divino, e isso é o que chamamos de essência, né? E o Eneagrama trabalha nessas duas dimensões, essência e personalidade. E ele é, sobretudo, um caminho para a essência. É a partir da essência que acontece a verdadeira transformação do ser humano e das estruturas da sociedade, né? Você que, você que podemos... estuda, você que estuda 25 anos Eneagrama, padre, você se surpreende, você aprende coisas novas com o Eneagrama, mesmo estudando há 25 anos, vivendo sobre o Eneagrama. Todo, olha, todo o curso eu aprendo algo novo. Porque Nossa. Eneagrama a gente aprende com as pessoas. A maior autoridade em cada tipo é a pessoa desse tipo. Então a gente aprende ouvindo e a experiência de cada pessoa é única, é irrepetível. Então é um aprendizado permanente e a cada vez a gente descobre coisas novas sobre mim, sobre os outros. Com certeza. Olha, eu não lembro de ter tido um curso, um final de semana, uma vivência, onde eu não tenha percebido coisas novas. Às vezes é o Coisas novas. enfoque que muda, né? Às vezes é uma coisa Uhum. que a gente diz, puxa vida, mas como é que eu não percebi isso há mais tempo, né? É um Sim. aprendizado permanente, porque, olha, Diogo, embora o Eneagrama realmente seja um mapa muito completo, a gente tem cada vez mais a certeza de que ele nunca vai esgotar a riqueza, o mistério que o ser humano é. E mesmo que a gente juntasse o Eneagrama e todas as outras tradições de autoconhecimento, tudo junto não daria, não seria suficiente para explicar o ser humano. Porque o ser humano tem essa dimensão do mistério, né? E Sim. perante o mistério, a nossa atitude é de contemplar, de aprender, de se deixar encantar, de se deixar surpreender. E o Eneagrama gera isso, né? Gera uma atitude de encantamento pelo ser humano e de compaixão. Eu gosto de dizer, sobretudo, que o Eneagrama vale como instrumento de compaixão, como caminho de compaixão. Compaixão por nós mesmos, para a gente se entender e se acolher do jeito que somos, sem culpa, sem ficarmos brigando connosco, e compaixão pelos outros, acolhendo o outro como diferente. E não tem nada de errado de ser diferente. Ver aí a riqueza da diversidade, né? E o Eneagrama é Uhum. um mapa fantástico como exercício de compaixão, né? Com certeza. Padre, antes de a gente iniciar nos 9 tipos de personalidade, faz uma introdução, porque eu acho que deve ter muita gente que talvez aqui nunca ouviu falar sobre o Eneagrama, principalmente o público aqui do Instituto. Faz uma pequena introdução sobre o que é o Eneagrama, como surgiu, falar das tríades, né, das principais Uhum. tríades. Ok, olha. Então, a palavra Eneagrama vem de duas palavras gregas. Enia, que significa 9, o número 9, e grama, que nós podemos traduzir por gráfico, figura.
Ao pé da letra, Enneagrama faz referência a uma figura, a um esquema, a uma estrela de 9 pontos. E essa figura ela se baseia em leis matemáticas muito antigas. Algumas dessas leis matemáticas têm 4.500 anos, vêm lá da antiga Suméria, região da antiga Mesopotâmia, Pérsia, Suméria, Babilônia. Então, duas dessas leis surgem na Suméria. Outra lei já era conhecida na Índia Antiga e foi sistematizada por Pitágoras. E em Alexandria, Alexandria foi fundada no ano 331 a.C., e em Alexandria vai acontecer o encontro de várias culturas. Sumérios, persas, babilônios, a filosofia grega que estava no auge, a cultura egípcia, a cultura judaica, a cultura celta, uma parte da cultura da Índia Antiga, tudo isso se encontra em Alexandria. E aí, nesse encontro das várias leis matemáticas, surge o símbolo do Enneagrama, que era um símbolo cosmológico. Ele era usado para explicar o movimento dos astros no firmamento, baseado nessas leis que regem os fluxos da vida. Mais tarde ele começa a ser usado para explicar os fenómenos, as mudanças, os ciclos que acontecem na Terra. E mais tarde, no século IV da nossa era, ele começa a ser usado para explicar o que acontece dentro de nós. O que está em cima está em baixo. E o que está em cima e está em baixo também está dentro. E então a grande sacada aí no século IV, a partir da tradição dos padres do deserto, os primeiros monges da tradição cristã, foi usar essas leis matemáticas para explicar os momentos emocionais que acontecem dentro de nós. E o Enneagrama aí passa a ter uma dimensão psicoespiritual. Vai além do cosmológico para ter uma dimensão psicoespiritual, né? Eles identificam os estados emocionais da essência e os estados emocionais da personalidade. E, sobretudo, eles nos deixam pistas sobre como lidar com isso. Como lidar com os estados emocionais da personalidade, que eles chamaram de paixões, e como, através das paixões, chegar no estado de essência. Mais tarde, pelo século X, XIII, nós temos um outro período de apogeu do Enneagrama, com a contribuição dos místicos do islamismo, os sufis, que identificaram as ideias sagradas, as concepções primeiras, o nosso olhar quando estamos no estado de essência. E depois foi-se desenvolvendo um pouco restrito a experiências místicas, um pouco esquecido, e no início do século passado, Gurdjieff, um pesquisador da antiga Arménia, resgatou os fragmentos do Enneagrama e trouxe para o Ocidente. Depois, na década de 60, temos Oscar Ichaço, um boliviano, um psicólogo boliviano, e na década de 70, Cláudio Naranjo, discípulo do Ichaço, faz a grande ligação, a grande sistematização do Enneagrama contemporâneo, com a linguagem mais adaptada à psicologia. Cláudio Naranjo era psiquiatra, então traz uma linguagem mais acessível para os tempos de hoje. E a partir da década de 70, 60, 70, tem sido assim a grande democratização do Enneagrama, com aplicações em várias áreas. Fundamentalmente o que é? É um mapa, um estudo do ser humano. Nessas duas dimensões, na dimensão psicológica, comportamental, aí explica que existem 9 padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento estão baseados em crenças, em experiências traumáticas da infância, que desenvolveram um determinado olhar, um ponto fixo a partir de onde nós começamos a enxergar a realidade. Isso depois gera um estado emocional frequente que chamamos paixões. Então, em cada ponto nós temos uma fixação e uma paixão, temos mecanismos de defesa. E em cada ponto nós temos também a essência, como aquele ser original, a natureza da nossa natureza, essa dimensão mais divina, sagrada, transcendente que cada um de nós é.
E ele costura então essas duas dimensões do autoconhecimento e da espiritualidade, do comportamento, da psicologia com a dimensão espiritual. E é sobretudo, olhe, mais do que um mapa para compreender, o Enneagrama é sobretudo um caminho de crescimento. A riqueza está aí como caminho de crescimento, caminho de transformação. Tem um impacto muito grande nos relacionamentos interpessoais, no desenvolvimento profissional e em todas as áreas da vida humana. O Enneagrama traz luzes muito interessantes, né? É um caminho para voltar para a essência, né? É um caminho para voltar Exatamente, para a é o essência. caminho para a essência. As três grandes perguntas que estão aí subjacentes ao Enneagrama são: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? São as três grandes questões que permeiam a história da humanidade, e em cada época surgem tentativas de responder. O Enneagrama é uma delas, né? E responde a essas questões de uma maneira muito clara, muito precisa, muito prática, muito profunda e ao mesmo tempo muito simples. Talvez isso que encanta no Enneagrama é que, além dele ter essa profundidade, ele é muito acessível. Qualquer pessoa, independente do seu nível académico, ela se identifica, se encontra e se trabalha dentro dessa proposta do Enneagrama, né? Isso é Sim. uma riqueza muito bonita. Padre, existe uma dúvida muito grande que as pessoas perguntam: as pessoas nascem com um tipo de enneagrama ou essa personalidade é depois que ela nasce, depois que tem os traumas de criança, criança ferida, ou não, ela já nasce com essa personalidade? Olha, nós somos essência. Podemos dizer que nós somos uma essência e temos uma personalidade. A personalidade é um recurso, é uma proteção, é uma defesa, é uma máscara que nós desenvolvemos na infância para proteger a essência. Na essência, nós temos uma experiência de amor total, de segurança absoluta, de valorização absoluto. E na experiência da humanidade, quando nós começamos a fazer esta jornada, no confronto com o limite, com a contingência, a nossa condição de criaturas, em algum momento nós vamos experimentar falta de amor, ou falta de proteção, ou falta de valor. E aí surge a personalidade, emerge a personalidade como uma defesa. Eu diria, a personalidade, Diogo, é como se fosse o airbag do carro. Dizem que o carro vem de fábrica e traz um airbag. Quando é que o airbag vai aparecer? Quando houver um acidente, uma ameaça para proteger a pessoa. Ora, a nossa personalidade, ela está embutida no pacote da nossa existência. Ela está lá, como uma predisposição, como um airbag que está lá. E quando houver a necessidade, quando houver a ameaça, a falta de amor ou a falta de segurança ou de valorização, a personalidade, como essa predisposição que já estava lá, ela vai emergir e vai se desenvolver. Isso pode acontecer mais cedo, ainda logo no início da gestação, pode acontecer durante os primeiros anos de vida, ela pode se desenvolver com mais força, com menos. Isso vai depender, sim, das circunstâncias da infância. Mas não é a circunstância da infância que determina a personalidade. Há uma predisposição que é independente daquilo que acontece. Aquilo que acontece já vai ser interpretado pela criança a partir daquela ótica, a partir daquela predisposição. Então, no fundo, a nossa personalidade, ela não depende dos traumas da nossa infância, nem apenas da maneira como a gente interpretou. Não há culpa de ninguém, os nossos pais não têm culpa, quem é pai e mãe não tem culpa na personalidade dos filhos. A nossa personalidade, digamos, faz parte de uma missão divina. Alguém, que cada um chama o que quiser, mas alguém superior, transcendente, achou por bem que neste lugar da história, neste lugar do mundo, existisse uma pessoa chamada Diogo com determinado tipo de personalidade e com determinada essência.
Então a gente se pergunta, em vez de perguntar porquê que eu sou tal tipo, a grande pergunta é para quê? Sim. Estas habilidades, esta predisposição e sobretudo a minha essência, como é que isto pode ser colocado a serviço da minha missão no mundo? E aí tem a Os- ver com as três perguntas: quem eu sou, de onde vim e para onde vou, não? Ou seja, a pessoa já vai nascer com aquela predisposição daquela personalidade para cumprir uma missão aqui na Terra. Exatamente. Tem a ver com a Independente da criança ferida, independente do que acontecer, ela já vai vir com aquela personalidade, né? É isso. exatamente, a predisposição. Eu estou lendo É. aí uma frase de Cláudio Naranjo, que eu também gosto muito: a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. Não é que a gente inventou, mas ela se estruturou e nós nos apegamos a ela, nós nos identificamos com ela para podermos sobreviver. É uma loucura, é. Cada personalidade é uma ideia louca, não é? É uma crença que não faz sentido se a gente parar. Mas nós Sim. precisamos dela para sobreviver, quer dizer, para proteger a essência, para a criança sobreviver em cima daquele vazio, daquela carência, daquela dor emocional. Mas ela já vem como uma predisposição. Né? E é através da personalidade que nós chegamos na nossa essência, na nossa missão. Ok, o caminho começa por aí. A personalidade é o caminho para a essência, assim como a lagarta é o caminho para a borboleta. É por aí. Sim, Então, na medida em que legal. nós tomamos consciência, acolhemos a nossa personalidade, aprendemos a domesticá-la, quer dizer, colocá-la ao nosso serviço, ela vai nos levar à essência. A Ela passa a essência. ser aliada da essência, passa a ser um recurso. Digamos que a missão de vida, a nossa missão de vida tem a ver com a nossa essência. E a personalidade tem a ver com um conjunto de habilidades para nós expressarmos a nossa missão, realizarmos a nossa missão. A personalidade está para a essência como a garrafa está para a água. A função Perfeito. da garrafa é o que é? Conter a água e facilitar o acesso à água. A personalidade deveria ser por aí, para trazer a essência e colocá-la disponível para nós. O problema é que, na infância, às vezes a personalidade ganha proporções tão grandes que, em vez de proteger a essência, ela acaba abafando a essência. E muitas vezes na vida adulta a essência fica obstruída pela personalidade. E o que aparece é a personalidade, e é a personalidade que dita o nosso comportamento, e a essência fica tolhida, escondida, né? Então, o que Ok. nós vemos primeiro, e por isso que o processo de autoconhecimento começa por aí, é tomar consciência da personalidade, Consciência. para depois nós percebermos que não somos a nossa personalidade, somos muito mais do que isso. E aí a Perfeito. personalidade nos ajuda a chegar lá na essência. E eu diria que depois o horizonte maior do Enneagrama é chegar no ponto onde nós aprendemos a fazer uma dança entre a personalidade e a essência. Resgatamos a essência e vamos usar conscientemente da personalidade aquelas habilidades que são úteis para a nossa missão no mundo. E então nós fazemos esse casamento entre essência e personalidade. A personalidade não mais para esconder, mas para ajudar, apoiar, deixar transparecer a essência. Esse é o Legal. grande horizonte para onde a gente caminha, não? Padre, vamos iniciar então, falando dos tipos, vamos iniciar pelo visceral, né? Pela tríade do instinto, as pessoas que vivem Isso, no presente da Terra, vivem aqui agora, tipo 8, tipo 9 e isso, tipo 1. Vamos iniciar pelo tipo 8, então? isso, ok. Olha, Diogo, então antes disso, eu acho que seria bom lembrar, imaginem uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. Nós, cada um de nós, somos a casa redonda que tem os 9 quartos e as 9 janelas. Tá?
Então, cada um de nós tem características dos 9 pontos do Enneagrama. E em cada ponto temos luz e temos sombra, essência, personalidade. Mas nós temos os 9 quartos. Essa é a primeira verdade que o Enneagrama nos diz. Segunda verdade, na infância, cada um de nós, de acordo com as experiências que viveu, cada um se sentiu mais confortável num quartinho. E esse virou. Tá mudo aí pra você, amor? Padre, aqui pra mim ficou mudo. Tá ouvindo aí, normal? Oi? O que foi? Aqui pra mim ficou mudo. Ah, perdeu o áudio, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Perdeu um pouco o seu áudio aí, padre. Deixa eu tirar aqui. Não, perdeu o áudio. Tá me ouvindo aí, Évora? Não? Padre, sai, eu vou te chamar novamente aqui, tá? Para ver se a gente consegue voltar aqui. Voltou? Está ouvindo agora, Diogo? Voltando. Isso, ouvindo agora. Ok, ok. Acho que muita Então, gente fazendo live, né? Muita gente fazendo live no Brasil, acho que dá esses. eu estava trazendo a parábola da casa redonda, né? 9 Sim. quartos e 9 janelas. Todos nós temos os 9 quartos. Mas na infância a gente estagnou num quartinho. Chegamos na vida adulta, tem esse quartinho de estimação. Qual é o desafio? Sair desse quartinho e recuperar a liberdade de andar por todos os quartos. Então, nós vamos ter características de todos os tipos. Embora tenha onde a gente se vê mais, onde predomina essa lógica do nosso comportamento. Então, nós vamos falar um pouco da luz e da sombra, da personalidade e da essência. Então, dividimos a casa redonda, os 9 quartos, em 3 grupos. O primeiro grupo é o que chamamos inteligência prática. Predomina uma energia de ação. O foco é no fazer, no resultado, na tarefa. É uma energia prática, impulsiva. E começamos aí com o 8. Olha, o 8, a luz do 8. Na luz, o 8 é uma pessoa assertiva, autoconfiante, inspira confiança nos outros, potencializa os outros. É uma pessoa verdadeira, ela é do jeito que se mostra e se mostra do jeito que é, determinada, apaixonada pelo que faz, quando mete a cara vai até o fim, custa o que custar. Há esse entusiasmo, essa paixão por tudo o que faz, a intensidade. Mas isso é a luz. Na personalidade, na sombra, vai aparecer uma agressividade explícita. E é uma agressividade direta, duro consigo mesmo e com os outros, vingativo. O 8 tem a crença de que está todo mundo contra ele, e então eles já passam a postura de força e de respeito para intimidar, para inibir qualquer tentativa que ele acha que os outros têm de traí-lo ou de enganá-lo. Controlador, essa questão de manter o controle. O excesso, há uma paixão pelo excesso, pelo exagero, em tudo, mas sobretudo na imagem de força. E é uma pessoa direta e confrontadora. Então, repare, temos uma pessoa que, se ela estiver na sombra, ela pode fazer muito estrago. Passa por cima, atropela.
Mas se ela trabalhar a luz, se ela trabalhar mais a essência, vai ter uma energia fantástica que pode ser colocada a serviço dos outros e a serviço de uma causa. Então, como em todos, nós vamos ver isso. Não existe tipo melhor ou pior. A grande questão é o nível de consciência de amadurecimento que a gente trabalha. E isso vai depender de cada um de nós. No 9, nós vamos encontrar aqui na luz, tem uma bondade natural fantástica. É o harmonizador por excelência. É uma pessoa tranquila, dá paz, tem uma intuição para aquilo que é bom, que é certo. Ele sabe qual é a palavra certa no momento certo e qual é a ação certa no momento oportuno. Sensível às necessidades dos outros. Uma pessoa simples, descomplicada e descomplicadora. A filosofia dela é simplificar as coisas complicadas e não complicar as coisas simples. É da paz, da harmonia, do bem. Mas na sombra, se o 9 não se trabalhar, é uma pessoa que foge do conflito, vive engolindo sapo para fugir do conflito e acaba se anulando. A tendência é ficar quieto e calado para evitar conflito. Anestesia, desvia a atenção para outras coisas. Quando aparece algum conflito, algum incômodo, o 9 desvia a atenção. E esquece de si mesmo, é a grande questão. E esquece, sobretudo, do seu valor, se anula, negligente, não percebe o seu valor, não percebe a importância das coisas, das demandas. Acomodação, há uma tendência para se acomodar na lei do menor esforço e tem uma dificuldade grande para tomar decisões, porque a tendência é ficar em cima do muro e fica esperando que o problema se resolva ou que apodreça por si. Então, de novo, nós vemos, né? Temos uma pessoa fantástica, de uma bondade natural incrível, mas também se ela ficasse e não se trabalhar e ficar na sombra, fica na acomodação, na anulação, na teimosia, empaca, trava e se anula completamente. Né? Vamos para o 1, para completar a tríade prática, né? E no 1 nós temos uma pessoa que no seu melhor, na luz, na essência, é uma pessoa serena, de uma serenidade muito bonita, que tem uma paz interior, uma pessoa que experimenta essa serenidade através de coisas muito simples. Curte a vida, é uma pessoa correta, que está sempre buscando o crescimento, o aperfeiçoamento. Ela tem uma facilidade fantástica para perceber o que falta e como melhorar, e automaticamente ela sabe o que fazer para melhorar. Uma pessoa super responsável, ética, idealista, sempre querendo melhorar, sempre à procura de aperfeiçoar a si mesma, aos outros e ao mundo. Isso é uma riqueza. Mas o tipo 1, se ficar na sombra da personalidade, se não se trabalhar, olha, é uma pessoa irritada. A irritação é como se fosse o estado emocional permanente do 1 na personalidade, irritado. Sempre insatisfeito, nada está bem do jeito que está, sempre frustrado, uma expectativa muito grande. Acho que Tá travando aqui. Vocês estão me ouvindo? Chamei aqui ele, tá voltando. Voltou? Voltou. Ok. Vamos lá. Então vamos retomar a sombra do 1. Na sombra, o tipo 1, irritação. É uma irritação permanente, insatisfação, decepcionado, porque sempre está esperando mais e melhor de si mesmo, dos outros, do ambiente. E depois, quando o tipo 1 sente essa irritação, essa raiva, ele reprime a raiva.
Porque o tipo 1 tem uma crença de que a raiva é uma coisa feia. A criança tipo 1 internalizou que tinha que ser uma criança perfeita, e uma criança perfeita não sente raiva e não sente nada. Então ele reprime, abafa e acumula e depois acaba explodindo. E aí vem uma ira, que é uma ira vulcânica, que geralmente explode com as pessoas mais próximas, que não tem nada a ver com a história, explode de uma maneira desproporcional, quando explode solta tudo o que acumulou, e depois da explosão cai na vergonha, na culpa, no constrangimento. É uma pessoa que cobra muito de si mesmo e dos outros. O tipo 1 vive no chicote, perfeccionista, rígido, há uma rigidez muito grande consigo, com os outros. É aquela pessoa que nunca está satisfeita. Então, repare, do mesmo jeito, podemos ter uma pessoa fantástica quando está na essência, na serenidade, mas também pode ficar uma pessoa difícil, sobretudo no relacionamento, chega num ponto que ninguém aguenta conviver com um, nem o um se aguenta se ele ficar na sombra. Então, todos os tipos a gente vê, tem luz, tem sombra, né? Pronto. E sempre Padre, vai depender do trabalho de eu. padre, antes de a gente entrar na tríade emocional, qual a maneira, a melhor forma de a pessoa, primeiro, se despertar, porque às vezes muitas pessoas estão dormindo, estão na normose e tá não tá na luz, né? Tá na treva. Como que ela faz para ela se despertar e manter também desperto, manter acordado, manter ali na essência dela? Acho que é a maior dificuldade, né? Com certeza, olha, eu diria que o primeiro passo é o parar e tomar consciência. Eu diria, quando a pessoa sente a dor e a angústia de ser o que é. Quando a pessoa já quebrou a cara, já Ficou mudo. Tá mudo. Né? Não estão ouvindo. Chamei aqui o padre novamente. Isso, voltou. voltamos. Ok. Padre, Então, desculpem nós de vamos ter novo. que marcar outra live, hein, padre? A internet hoje está Essa difícil. internet tá difícil, nós vamos ter que marcar outra live. Mas vamos lá. Tava Então, falando, né? o primeiro passo é o tomar consciência. Quando a pessoa já sentiu a dor e a angústia de ser o que é, já sofreu na vida profissional, nos relacionamentos, quando ela sente a necessidade de se conhecer para mudar. É o primeiro passo. Tomar consciência. O segundo passo significa acolher aquilo que descobre. Tem uma frase que eu gosto muito que diz já, os 2 dias mais importantes da nossa vida, primeiro é quando nós descobrimos quem somos. E segundo, o segundo dia, quando nós aprendemos a ser felizes com aquilo que somos. Acolher. Isso, olha, eu diria, Diogo, que é um trabalho que dura pelo menos a vida inteira. A vida É inteira. trabalho para a vida inteira e tem que estar sempre aí no processo, não é? Sim, legal. Vamos entrar então na tríade dos emocionais, 2, 3 e Ok. 4. Exato, olha, então aqui a energia muda. Nós aqui já temos uma energia mais ligada aos sentimentos, às emoções. O foco já não está na ação, na tarefa, no resultado. O foco está no clima, no relacionamento, no ambiente. São tipos mais voltados para o sentimento, para a conexão emocional. Os práticos do negócio é fazer. Os emocionais é sentir, é relacionar-se, é criar ambiente, é fazer com que os outros gostem de mim, é conexão emocional. O 2, como é que nós vemos aí no 2? Olha, no 2, nós temos uma pessoa que na luz, na essência, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de sentir a necessidade dos outros. Pessoa generosa, sensível, atenta, é o doador por excelência.
gosta de ajudar, sensível, de fácil relacionamento, facilidade de fazer relacionamento e de cuidar dos relacionamentos. Eu diria que a super habilidade do 2 é despertar sentimentos bons no outro. Perceber, fazer a leitura do outro e despertar sentimentos bons no outro. O 2, na essência, tem uma riqueza interior muito grande. Mas na personalidade na sombra, o que é que acontece? O 2 foca nos outros e esquece disso. Ele não percebe as suas necessidades, ele reprime as suas necessidades e vive em função dos outros. Na realidade, ele foca nos outros para não olhar para as necessidades dele, porque ele não sabe lidar com a carência dele. E ele tenta agradar aos outros, no fundo, inconscientemente, claro, para quê? Para receber afeto, para receber o retorno, para que os outros se conectem com ele. E se não receber esse retorno afetivo, ele fica ressentido, magoado. O 2, inconscientemente, na sombra, ele pode entrar num jogo de seduzir o outro, fazer com que o outro precise de mim. Para quê? Para, no fundo, manipular o outro, para tornar o outro dependente dele. E ele, às vezes, até entra numa chantagem emocional. E o grande caminho para o 2 é olhar para si, perceber que dentro dele tem a fonte abundante capaz de saciar aquela sede, em vez de ficar mendigando migalhas de amor dos outros. Não é? Então, repare, é uma pessoa de uma generosidade, de uma sensibilidade incrível, é o grande cuidador do Enneagrama, mas também pode ser uma pessoa manipuladora e chantagista, né? Se ficar na carência, na sombra. No 3 nós temos também, de novo, aqui uma personalidade muito identificável, né? A gente identifica com muita clareza. É uma pessoa que tem uma visão de futuro extraordinária. Uma visão estratégica, ele enxerga as coisas longe e automaticamente ele já sabe como conseguir atingir os objetivos dele. Objetivos, metas, resultados, dinamismo, é o empreendedor por natureza, o foco nas metas, no resultado, eficiência, uma eficiência fantástica, é tipicamente a pessoa de sucesso. Mas na sombra, se o tipo 3 não se trabalhar, o grande perigo é que ele não percebe os sentimentos dele. E o perigo é ele virar uma máquina, virar uma pessoa de plástico. Ele não percebe os sentimentos dele. E ele fica viciado em trabalho, dependente da imagem que ele criou, da imagem de sucesso. Ele se torna escravo. E aí ele não tem tempo para cuidar da vida dele, dos sentimentos dele, da interioridade dele. Acaba não tendo tempo para os relacionamentos, para a vida familiar, né? Outra coisa na sombra, o tipo 3 assume disfarces para ser admirado. Ele identifica aquilo que você gosta e ele se comporta do jeito que ele acha que você gosta. Para quê? Para que você o admire, para que você elogie, para que você seja impactado por ele. Digamos que no pior da sombra, o tipo 3 é uma pessoa para quem os fins justificam os meios. E aí pode cair em problemas aí menos éticos, né? E digamos que a grande dificuldade do 3 é no campo da realização afetiva. A gente costuma dizer, olha, na personalidade o retrato do 3 é, em termos profissionais, sucesso absoluto. Em termos afetivos, fracasso absoluto. Se ele ficar na personalidade. Se ele trabalhar a essência, ele vai descobrir essa riqueza, um prazer enorme, que lhe permite sentir a satisfação, um prazer verdadeiro quando ele para, quando ele valoriza o relacionamento, quando ele se conecta, quando ele tem um estilo de vida mais cooperativo. Não é? O 4 nós temos o perfil mais emocional dos emocionais. Não é? Assim como o 8 é o mais prático dos práticos, o 4 é o mais emocional dos emocionais, é a emoção pura. E o 4, na essência, é uma pessoa extremamente profunda, de uma vida interior riquíssima,
criativo. E é uma criatividade com requinte, com inovação, com estilo, com uma marca própria, altamente sensível. Ninguém como o 4 vive os sentimentos e lida com os sentimentos. Autenticidade, o 4 tem um jeito único, ele tem dons únicos, um jeito único de expressar esses dons. Profundidade de sentimentos, a empatia, é outra riqueza. O 4, ele sente o que o outro sente. O 2 percebe as necessidades, mas o 4 percebe a alma. Ele sente a dor do outro. Isso lhe dá habilidades terapêuticas fantásticas, sobretudo uma grande capacidade de ajudar pessoas em crise. É uma pessoa original, é ela mesma. Mas na sombra, o tipo 4 tem uma sensação de inferioridade muito grande. Sensação que eu não tenho valor, que a minha vida não faz sentido, que é um absurdo, um pessimismo, um desânimo, um desencanto, aquela sensação que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, e ele vive procurando emoções fortes. É como se a vida só tivesse valor quando tem emoções fortes. As emoções fortes pode ser uma alegria muito grande ou uma tristeza profunda. Pode ser um grande amor ou um grande ódio. Sempre procurando essas emoções fortes. E uma melancolia, como um desânimo, um pessimismo, uma tristeza, uma insatisfação permanente. Ao mesmo tempo, isso gera a necessidade de atrair a compaixão, para que os outros tenham compaixão, me deem atenção, preencham a minha carência. Às vezes isso gera a vitimização e, sobretudo, uma instabilidade emocional muito grande, uma alternância de emoções muito grande, né? Então, de novo, temos aí no centro emocional mais voltado para esse lado relacional, sentimento, ligações afetivas, né? Ok. Vamos entrar então agora na tria dos mentais, né? Os cabeção, Exato. né? As pessoas da... É o São povo os que cabeção. pensa, ou Povo que pelo menos pensa. que pensa que pensa, Que né? pensa. Aqui, olha, a Tipo, energia é mais mental. É um povo que a tendência é mais observar, analisar, a entender. Eles se preocupam em entender. Os práticos, a pergunta é para fazer o quê? Os emocionais vocês gostam de mim? O que é que estão sentindo? E os racionais porquê? Como assim? Me explica, eu quero entender. E nós começamos com o 5. O 5 é o expoente dos racionais, a razão pura, né? E no 5 nós temos aí uma personalidade, de novo, fantástica, como todas as outras, é o observador por natureza, extremamente observador, focado, centrado, profundo, profundo. O 4 é profundidade de sentimentos, o 5 é profundidade de pensamento, de conhecimento, de saber. Saber para o 5 é tudo, mas saber significa saber tudo. Saber 99,9 significa não saber nada. Então há uma profundidade muito grande, uma paixão pelo conhecimento, autocontrole, é pessoa sistemática, respeitador, extremamente respeitador do espaço do outro. E quando a gente percebe um 5 na luz, na essência, é uma pessoa extremamente delicada, amável, de fino trato. É uma pessoa que tem uma amorosidade, uma riqueza emocional fantástica. O problema é que na personalidade o tipo 5 retém o emocional. É o isolamento da afeição. Ele não sabe lidar com as emoções. Ele tem medo de sentir, sobretudo tem medo de expressar os sentimentos e perder o controle. Então ele isola, retém. Tem dificuldade de manifestar o que sente. Tem um medo muito grande da intromissão dos outros. Então ele preza muito por garantir a sua autonomia, a sua privacidade. É uma pessoa extremamente tímida. É timidez no máximo grau. Curiosidade intelectual insaciável. E o perigo é ele ficar só nas curiosidades intelectuais e nunca colocar em prática o conhecimento dele. Ficar uma pessoa teórica, abstrata e
pode chegar ao ponto de ser uma pessoa desligada da realidade. Ele cria um mundo dele, na mente dele, e a verdade é um mundo que ele criou e ele desliga da realidade quando chega assim lá no extremo da sombra. Então temos uma pessoa cuja dificuldade maior na personalidade é o relacionamento, né? Muita dificuldade com expressão de sentimentos, e temos na essência uma pessoa de uma riqueza emocional fantástica, mas que fica contida. Tá? No 6, o 6 nós vamos ter uma personalidade fascinante também, como todas as outras. O 6 na essência tem uma coisa fantástica chamada intuição. A intuição é uma voz do coração. É um desejo que o 6 sente. E isso simplesmente é infalível, é sagrado, é divino. Essa intuição do 6 não erra, não falha. É uma pessoa que tem um espírito de grupo, de equipe, fiel. Olha, é o amigo fiel, colaborador, cumpridor do dever. Nós falamos que o tipo 1 preza muito pelo cumprimento do dever, pela responsabilidade. Coloca o 6 aí 10% a mais. O 1 é 100% responsável, o 6 é 110%. Prudente, prevenido, uma pessoa de bom senso, uma capacidade fantástica de prever riscos, perigos. Isso é a riqueza do 6. Mas o 6, quando fica estagnado na personalidade, se ele não se trabalhar, fica uma pessoa insegura. A falta de autoconfiança, a sensação de que eu estou só, e eu sozinho não tenho ninguém para me proteger, e eu sozinho não sou capaz, eu não dou conta, e vai acontecer alguma coisa ruim, e então o jeito é eu me prevenir projetando cenários negativos. E o 6 começa a imaginar, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, e se, e ele vai inventando fantasmas e fica paralisado por esses fantasmas. É a pessoa da dúvida, duvida de si e de tudo. Isso gera uma ansiedade muito grande, é uma ansiedade física que tortura o tipo 6, né? Os cenários negativos com os fantasmas cerebrais. É uma pessoa questionadora, que gosta de ficar no contra, de questionar. Se você disser A, ela diz B, se você disser B, ela diz A. E é um medo, esse medo, a ansiedade que paralisa. É uma sensação que começa no corpo, as pernas tremem, paralisam, um frio na barriga, suor frio nas mãos, os ombros encolhem e o coração dispara, parece um ataque cardíaco. E depois acaba paralisando o emocional e chega a um ponto que paralisa o mental. Então repare, é uma pessoa que tem uma riqueza fantástica, a intuição do 6 é fantástica. O problema é que o 6 não acredita nela. Ele duvida da intuição dele e ele vai seguir os fantasmas cerebrais e aí se embola todo, né? E temos o 7 para encerrar aí o ciclo, né? O 7 é uma pessoa também aí fascinante. Olha, o 7 é a pessoa alegre. É o cara gente boa. É o cara engraçado, que faz piada com tudo e com todos. Ele faz piada até com a própria desgraça. É uma pessoa extremamente criativa. E a criatividade do 7, ela aumenta nos momentos de maior sofrimento. 1001 possibilidades. O 7 é o multifunção. Entrega muitos planos e prazeres. A cabeça do 7 é fantástica. Criativo, imaginação fértil, é a pessoa que sabe viver o lado bom da vida, otimista, positivo, leveza e beleza. É o estilo de vida do 7. Então, o 7 consegue encontrar prazer nas coisas simples e, na essência, na luz, ele se satisfaz com isso. É uma pessoa leve e, ao mesmo tempo, serena e profunda. Mas na personalidade, na sombra, se o 7 não se trabalhar, a questão principal é que ele vive fugindo do sofrimento. E a filosofia de vida do 7 na personalidade é fugir do sofrimento buscando prazer. Ou buscar prazer para fugir do sofrimento. Sempre. Então,
É uma pessoa que evita problemas, joga para trás das costas, racionaliza, inventa desculpas farrapadas, começa uma coisa quando não agrada, deixa para lá e passa para outra, terceiriza, começa e não termina, muita iniciativa e pouca acaba ativa, né? Essa fuga de sofrimento. Narcisista. Ixi, parou. Vamos lá, chamar o padre aqui novamente. Aí, voltando aqui. Chamei aqui, tá voltando. Tinha que dar problema logo no set, né? Estragar a alegria do set. Alegria do sete. Então, olha, o Aí, set voltou. é essa coisa da fuga de sofrimento, é a questão Uhum. central da personalidade, né? Isso gera uma ansiedade doida, é como se o set não conseguisse viver o momento presente, parar no aqui e agora. Ele está sempre no futuro, antecipando coisas agradáveis e prazerosas. Isso gera ansiedade. Outra coisa, o set tem uma tendência para ser muito centrado nele mesmo. Um set na personalidade só pensa nele, em satisfazer o que é bom para ele, os prazeres dele, e não está nem aí para os outros, né? Dificuldade de manter o comprometimento nas tarefas. É uma pessoa dispersa. É outra dificuldade é manter o foco. Ele faz muita coisa ao mesmo tempo, começa muita coisa, mas tem dificuldade de terminar. E no fundo é uma alegria, essa alegria do sete, se ele não se trabalhar na personalidade, é uma alegria de fachada. É uma alegria para ele fugir do sofrimento e da angústia que ele nem sabe direito o que é e também não quer saber. Mas acaba sendo uma alegria de fachada, né? Essa coisa das racionalizações, de sempre encontrar explicação para tudo, desculpas farrapadas, para não encarar o sofrimento, para não entrar em conta com o sofrimento. Então temos aí de novo a personalidade e a essência do sete, né? Padre, fala uma coisa, existe uma dúvida, as pessoas, ela pode mudar um eneatipo ou não? Ela nasce com o eneatipo e ela vai ficar com esse eneatipo o resto da vida. Ok, é uma boa pergunta. Olha, eu diria que quando o Enneagrama é como se a gente falasse de uma casa. Uma casa, ela tem o alicerce e tem as colunas. Quando falamos de estrutura de personalidade, estamos falando disso, daqueles pilares centrais do nosso comportamento. Ora, uma casa não dá para a gente tirar o alicerce, tirar as colunas, porque senão a casa cai. Agora, com o mesmo alicerce e com as mesmas colunas, nós podemos fazer mudanças enormes na casa. O tipo não muda, a estrutura de personalidade não muda. Mas repare, dentro do mesmo padrão, do mesmo ponto do Enneagrama, nós temos um leque imenso de possibilidades. De um extremo da pessoa imatura, num nível de consciência baixo, lá na sombra, até uma pessoa que está lá no nível da essência, temos um leque imenso de possibilidades, temos um caminho extraordinário de mudanças e de transformações. E o Enneagrama nos mostra isso, tem os dinamismos que a gente chama de ponto de estresse, a sombra, ponto de segurança, quando nos aproximamos do nosso ponto de desenvolvimento. E olha, se a gente comparar uma pessoa que está lá no nível de consciência alto, lá no ponto da essência, e compararmos com uma pessoa do mesmo tipo que está lá na sombra, no nível de consciência baixo, parecem pessoas tão diferentes, né? Embora está tudo dentro das duas, né? Vai depender daquilo que a pessoa desenvolve e cultiva, né? Então, na essência, nós podemos ser os 9 eneatipos? A virtude, a essência dos 9 eneatipos? Olha, na essência, exatamente, na essência nós somos todos um. Caiu de novo. Vou chamar o padre aqui para a gente... Aí. Aí, aguardando aqui. Voltamos, Aí, né? voltou. Isso. Acho que nós temos 2 minutos aí. Então, na... continua mudo, padre.
Tá mudo. Tá, tá mudo. Não, não. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, padre? Travou. Deixa eu chamar ele aqui novamente.